Bom, pessoal, chegamos para a nossa vista de prova, tá? Vou baixar o arquivo. Aí, como a gente já conversou, eu falei que a gente não vai entregar a avaliação corrigida, tá? Então, a partir da correção que eu falo aqui no gabarito, vocês vão fazer as comparações, então, com a prova de vocês, tá? Então, deixa eu baixar aqui. Vamos ver onde está a avaliação, o gabarito, olha. Então, vamos lá. Vou aumentar um pouquinho, tá? Aí, pronto. Acho que aqui dá para que vocês visualizem bem, tá bom? Bom, então, pessoal, ó, vamos começar, então, pelo gabarito, ok? Então, vamos lá, passar, então, essas questões, tá? Então, nós temos aqui a primeira, que é a nossa primeira, então, que é objetiva, ok? Onde, então, nós colocamos, então, um inseto em fase de desenvolvimento, mostrando todas essas fases, né? E que eu já apresento e já digo que identifico esse inseto, então, como o barbeiro, ok? Então, olha lá. E ainda coloco algumas informações que ele é o transmissor do do Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas, né? Bom, então olha lá. Com relação então às modificações que ocorrem entre larvas, né, entre as fases de ovo até o inseto adulto, como pode ser classificado o tipo de desenvolvimento, então? Como a gente discutiu dentro do desenvolvimento dos insetos, a gente tem, então, esses insetos tendo o desenvolvimento, né, ametábulo, onde eles não passam, então, por modificações, né, onde eles não têm, então, essas transformações muito visíveis, né, ou nada, quer dizer, como a traça. Depois nós temos hemimetábulos, que passa por uma meia metamorfose, né? Ele já nasce bem parecido com o adulto, mas ainda não tem todas essas estruturas de um inseto adulto, né? E temos o holometábulo, aí sim, este indivíduo, após sair do ovo, ele é completamente diferente, então, do inseto adulto. Então, dentro de barbeiro, olha, a gente já tem logo eclodindo do ovo, a gente tem vários estágios de ninfa, então. Mas que a gente olha, ele é bastante parecido com o inseto adulto, né? Então, esse estágio, esse tipo de desenvolvimento cabe, então, dentro de hemimetábulo, tá? Estava bem tranquilo e nas aulas a gente explicou e nas aulas também tinha exemplo, inclusive, destes insetos, né? Que são, então, os hemípteros, tá? Para a montagem da coleção entomológica organizada, né, pelos alunos do 8º semestre de Biologia da FAP, a professora instruiu, então, os acadêmicos que realizassem a coleta de insetos de diferentes espécies e que, posteriormente, trouxesse para o laboratório de aulas práticas, onde seriam identificados, montados, preservados em caixas apropriadas para exposição e estudos. Então, vamos lá. Examinando os exemplares coletados, notou-se que havia 3 espécies de escorpião, uma de piolho-cobra, outra espécie de besouro, uma de lagartixa, 2 espécies de libélula, 4 vespas, todas da mesma espécie, 3 carrapatos, também de uma única espécie, 2 espécies de borboleta, 2 formigas, uma de barata d'água e uma de aranha. Então, olha lá, o número de espécies de inseto coletado pelos alunos para compor a coleção é de 12 espécies, então. Por quê, gente? Então, olha lá, se a gente começar a contar, e a gente está falando de quê? De número de espécies de insetos, tá? Então, estamos falando especificamente de inseto.
Não é de artrópoda, não é de outro grupo, é inseto. Então, podemos tirar o que aqui já de cara? Lagartixa, podemos tirar o que mais? Carrapato, porque eles são artrópodas, mas não são insetos, né? Podemos tirar quem mais? Aranha, tá? Então, essas seriam extinguidas, porque não são insetos, tá? Aí depois, então, eu começo a fazer a contagem das espécies, tá? Então, vamos lá. Então, quais outros lá? Piolho de cobra também não conta, porque piolho de cobra é um miriapoda, tá? Bom, então temos lá 4 espécies de besouro. Então, 4 espécies diferentes de besouro. Então, eu tenho já 4 de besouro. Aí, depois eu tenho aqui 2 de libélula. Então, vai para 6, tá? Depois eu tenho 4 vespas, todas da mesma espécie. Então, é uma espécie de vespa que tem 4 indivíduos. Então, de 6 vai para 7. Acho que é isso, gente. Eu me perco sozinha que eu não estou com caneta, tá? 7. Carrapato não tem. Depois aqui, 2 espécies de borboleta, 7, 8, 9. 2 de formiga, 10, 11. E uma de barata d'água, 12 espécies de insetos, então, ok? Seguindo aqui, olha lá, a maioria dos insetos passa por fases larvais, né? E sendo um delicado equilíbrio se estabelece aí entre hormônios que controlam, então, essas fases aí de crescimento também, né? E que controlam essa progressão aí desse crescimento, dessas fases pelas quais os insetos passam, tá? Então, olha lá, como representado aqui na figura, onde nós temos o cérebro, onde nós temos as glândulas, né, e por onde são estimuladas a produção, então, desses hormônios aí diferenciados, tá? Que a gente também falou bastante em aula. Então, os hormônios envolvidos no processo são hormônios prototoracicotrópico, né, que eu posso falar o PT-TH, e a equidizona e mais o hormônio juvenil. E lá a gente falou que a equidizona é o hormônio da equidise, da muda, da troca do exoesqueleto. Se esse inseto está fazendo troca de exoesqueleto, é porque ele está crescendo. Então, hormônio do desenvolvimento aí que ajuda a fazer equidise é a equidizona. E tem o hormônio juvenil que o quê? Ele, então, abafa o equidizona, porque ele está segurando na fase juvenil. Então, ele, né, como é que a gente fala? Inibe a equidizona. Bom, então qual é a pergunta? O evento responsável pela passagem da fase de larva para a pupa é. Então, eu quero saber o quê, gente? Aqui eu estou falando que eu quero de larva para pupa. Pupa é depois de larva, então quer dizer que ela está passando para um estágio avançado. Então, qual é o hormônio que está atuando aí? É claro que é a equidizona, que faz então a mudança, então, atingir um estágio acima, então, desse desenvolvimento, tá? Bom, seguinte, então, fala aqui da conquista terrestre pelas plantas e tudo mais, né? E que nós temos interações entre esses seres vivos. E um dos grupos mais numerosos de artrópodes, que são os insetos, né? Passou a ocupar esse ambiente terrestre. Algumas estruturas relevantes para que o inseto conquistasse terra firme e ocupassem vários espaços do planeta, passando a ter importância ecológica e influência na economia também. Ao atravessar a floresta, tudo estava imóvel, com exceção das borboletas grandes e brilhantes que esvoaçavam preguiçosamente de um lado para o outro. Isso é uma fala do Darwin, né? Onde ele tem, então, isso que ele comentava aqui, ao contrário de outros, né? Que a floresta estava toda calma,
as borboletas voavam, né? O tempo todo, para lá e para cá. Então, é lógico que se ele está falando dessas borboletas em movimento, ele está falando, então, de voo, do voo, então, né? Tá. Mas tudo isso tem o quê? O voo tem a ver com os insetos, né? Estamos tudo falando dessa interação. Se está voando, isso aqui está reafirmando o que a gente falou em cima, que realmente a gente tem toda essa interação entre os seres aí vivos, né? Bom, dentre as estruturas que somam para o sucesso, uma vez que Darwin lembrou do voo, e isso é um fato, então, que nós temos, né? Para isso, né? Na verdade, que somam o desenvolvimento desses invertebrados no ambiente terrestre, deve-se à presença de quê? Então, aqui eu já tenho, ó, mais ou menos, uma dica do que é. O voo é uma coisa, não é verdade? Então, vamos lá. Órgãos sexuais que permitem a fecundação externa e o desenvolvimento direto? Não, uma vez que eles têm fecundação interna, tá? E o desenvolvimento não ocorre só direto, tá? Glândulas antenais que permitem parte da excreção de amônia? Não excretam amônia por aí, né? Aparelho circulatório fechado, para começar não é fechado, é aberto, né? Pulmões que permite troca gasosa para uma maior superfície de contato, né? Não também, não temos troca gasosa aí em pulmões, né? Aparelho bucal diversificado e asas que aumentam a dispersão e chance de conseguir alimentos? Claro, muito, é muito isso. Insetos, eles possuem uma infinidade, né, aí de aparelhos bucais diferenciados, uma vez que eles vão desde carnívoros até carnívoros, herbívoros e sugadores de seiva, né? Então, a gente, hematófagos, né, picadores, lambedores, tá? Então, esse aparelho bucal diversificado entra e asas, é claro, o que aumenta essa dispersão e tudo mais e chances de conseguir alimentos para eles também, tá? Então, seria essa. Aqui a gente tem um textinho para ler na questão 8, mas que fala-se ali, em geral, dos crustáceos, né? E também fala ali dos gafanhotos, aranhas, e todo esse grupo pertence à artrópoda, né? E que a gente fala dessa grande quantidade aí de insetos que formam esse grupo bastante grande de artrópodas, né? Bom, aqui então, olha, possui uma ampla gama de cores, falando de tamanho, né? Então, falando desse grupo. E que a questão em si quer saber o quê? O gráfico a seguir representa a taxa de crescimento natural observada em duas espécies de animais que atinge a fase adulta. Nós sabemos que uma das características que tem, então, esse grupo de artrópodas é o quê? A troca é ter um exoesqueleto e que esse exoesqueleto, para que o animal cresça, a gente tem que ter a troca desse exoesqueleto, tá? Então, aqui, olha, a gente tem tamanho e tempo. Então, só posso estar falando, né, de crescimento de alguma coisa, então, tamanho de alguma coisa. Então, esse crescimento no tempo zero e ao longo do tempo, tá? Então, quer dizer o quê? De pequeno até, então, essa fase adulta, então. Onde nós temos uma linha, então, contínua, né? E outra linha, então, que ela tem momentos de crescimento e parada, crescimento e parada. Então, aqui nós temos que dizer, então, o que quer dizer essas linhas, então, que estão sendo mostradas aqui para uma espécie 1 e para uma espécie 2, tá? Então, observe as linhas indicadas 1 e 2 e assinale alternativas que se referem corretamente ao crescimento de artrópodes, que é o que está falando, né? Então, a 1 já é certa, né? Porque a curva 2, olha,
corresponde ao crescimento dos artrópodes, pois revela etapas de crescimento rápido e de não crescimento, tá? Então, normalmente eu tenho um crescimento rápido e uma parada, por quê? Porque esse exoesqueleto está impedindo. Então, é nesse momento que ele troca de exoesqueleto, né? E vai o quê? Depois aumentar o tamanho de novo. Novamente, esse exoesqueleto está suprimindo o crescimento, né? Houve um novo crescimento e vai para frente. Então, em períodos, então, tá? Então, certo. A curva 1 está relacionada aos artrópodes por possuírem exoesqueleto rígido, tem crescimento lento e gradativo ao longo do tempo? Não, isso aqui é uma linha retinha, gente, né? Que ela segue o tempo todo de uma única forma. Não é assim que acontece. A curva 2 corresponde ao crescimento dos artrópodes, pois no gráfico está representada a ocorrência de equidíases? É lógico. A curva 1 e 2 estão relacionadas aos diferentes tipos de crescimento corporal nos seres vivos? Lógico. Nos colocamos aqui, que a gente cresce o tempo todo até conseguir, né, a fase adulta, depois não cresce mais. E os artrópodes da mesma forma, tá? Então, as certas 1, 3 e 4, então. A 9, então, olha lá, uma das medidas mais eficientes de combate à dengue é a eliminação, então, de águas paradas por onde podem proliferar as larvas do mosquito Aedes. Isso a gente está, né, bem aí por dentro desse assunto e sabe que ocorre isso. Com base no enunciado, pode-se concluir que a Aedes aegypti é uma espécie de inseto que tem o seu desenvolvimento biológico do tipo. A gente sabe que o Aedes é um mosquito e que mosquitos pertencem à ordem Diptera, né? Que é moscas, mosquitos, pernilongas, as muriçocas, né? Então, a gente sabe que tem ovo, vários tipos larvais, que eles têm, então, o tipo de desenvolvimento holometábulo, com desenvolvimento, então, com essa transformação completa, com uma metamorfose completa, então, tá? E é claro, eles vão ter também um estágio que é intermediário entre a larva e o adulto, que é chamado de pupa, tá? Certinho. E de conhecimentos gerais aqui, ó, dei e que vocês poderiam pesquisar, né, e que falam sobre as características das escolas com projeto de educação inclusiva e que uma das questões, então, né, estava aqui, com exceção de uma, então, que não apresenta essas características de uma escola inclusiva. Então, assinale-a. Então, estabelece critérios e procedimentos de avaliação e promoção único e iguais a todos, tá? Então, se eu quero ter uma educação inclusiva, eu devo, então, estabelecer critérios e procedimentos de avaliação diferenciadas. Se eu quero dar todo esse apoio para que essa criança esteja junto, eu tenho que promover, então, ações ali, procedimentos, atividades diferenciadas, porque ela está sendo incluída nesse grupo e ela tem que, as minhas técnicas, né, para o ensino e aprendizagem, tem que ser diferenciado para elas. Eu posso ter um aluno que tem deficiência visual, né, uma diminuição de visão. Eu posso ter um aluno que, de repente, hiperativo, né? Ou como é que a gente fala, bipolar, e para segurar a atenção eu tenho que utilizar outros tipos de procedimentos para que eu consiga segurar a atenção desse aluno. Então, tem que ser diferenciado para que essa inclusão ela ocorra, tá? Então, estamos aí nas questões e essas, então, olha lá, estão aqui o gabarito que vocês podem parar o vídeo e ver aí, então, tá? Bom, então vamos às dissertativas, às discursivas, então, tá?
Então, olha lá, para começar, falo dos artrópodes e os insetos que eles passaram a ocupar o ambiente, né? Tem estruturas relevantes e que eles têm, ocupam todo o nosso planeta, além de ter importância ecológica e influência na economia, tá? Então, diante desse fato, indique duas estruturas, né? Ou um conjunto de estruturas que possibilitaram a conquista no meio terrestre pelos insetos e explique por que elas são importantes. Então, gente, olha, tinha que dizer quais eram e explicar por que elas são importantes. Se essa explicação não for o suficiente, você sabe por que a sua nota, então, foi mais baixa, tá? Ou então, a diferença. Aqui, olha, eu coloquei muitas delas, tá? Coloquei 3 aqui para começar, ó. O esqueleto externo, né? Que é o exoesqueleto, que tem quitina. Só que eu tenho que falar, não adianta eu ficar falando, a quitina é importante para o inseto, porque dá, como é que fala? Dá proteção e não perde água. Tá, essa quitina tá onde no inseto, Jesus Cristo? Onde que tá essa quitina? Então eu tenho que dizer o esqueleto, né, que é formado, que tem, que possui, que tem na sua constituição a quitina, né? Que a quitina tem que estar em algum lugar. Tá onde? Tá no esqueleto, gente, no exoesqueleto do inseto. Então tinha que explicar, tá? Então permite o inseto lidar com a dessecação em meio terrestre e ainda atua como proteção contra choques mecânicos, né? Ou predadores, apesar de que muitos dos predadores a quitina não vai fazer muita diferença, tá? Apêndices articulados, tá? Então, olha lá, quais são esses apêndices? Quando eu falo apêndices articulados, eu estou falando perna, asa, antena, tá? Então, olha lá, permite cumprir variadas funções, então, relacionadas à exploração do ambiente, né? Então, se eu estou falando de asa, esse inseto pode voar, ir para locais longe para buscar alimento, pode esse inseto ir para longe para procurar parceiros, né? Posso ter esse inseto voando para fugir de predadores, tá? Que mais aqui? A gente falou de pernas, movimentação, locomoção, né? Com essas pernas, aquisição de alimento, uma vez que eles têm também esses apêndices diferenciados, então pode ser raptatoriais para pegar o seu alimento, né? Posso ter pernas natatórias, então para nadar, tem que ser explicado, né? O porquê dessas pernas. Não adianta eu falar, pernas articuladas foram importantes para os insetos e acaba nisso. É importante porque um monte de animal tem pernas. Tem que explicar qual é a diferença que existe nessas pernas e que é um fator, então, que trouxe para esses animais essa importância de conquistar a terra, tá? Locomoção eficiente no meio terrestre, procura de parceiros e tudo mais, né? Outra coisa, respiração traqueal. Então, importantíssimo para os insetos. Por quê? Porque esses insetos voam e a respiração traqueal é uma forma muito eficiente de fornecer esse oxigênio ao qual, então, os músculos exigem, né? Porque é um metabolismo muito acelerado, é um gasto energético bastante grande para efetuar o voo e que talvez outro tipo de respiração não traria para esse grupo de animais. E a respiração traqueal é um fator importantíssimo, então, para essa conquista no meio terrestre. Continua, porque essa foi a A, e a B era o quê? De que forma os insetos exercem influência ecológica, econômica e médica? Coloquei tudo separado para vocês, mas para cada uma tinha que colocar
3 exemplos para cada área. Quem fez só 2, é lógico, a nota diminuiu, porque eu estou pedindo e estava em negrito o que eu estava falando. Queria para as 3 áreas e 3 exemplos para cada uma. Então, tinha aquela, ó, fonte de alimento para muitos organismos nas teias alimentares. Algumas espécies são utilizadas como controladores de pragas, como quem? Ainda explicar, né? Joaninhas, vespas e tal, são utilizados como bioindicadores de alimento, que está dentro, né? Bioindicadores de ambiente, que é a ecológica, né? Terrestres ou aquáticos, então, insetos terrestres e aquáticos são bioindicadores, agentes polinizadores, como abelhas também. Então, 3 aí já foi. Polinizador, bioindicador, controlador de praga e ainda participam de teias alimentares, tá? E poderia até entrar aqui, deixa eu ver o que mais, faltou alguma coisa. Mas tem mais, tá? Econômica, pragas na agricultura, pois podem dizimar plantações. Eu dizer, gente, eu só quero que vocês melhorem. Vocês têm que parar de pensar pequeno quando explica alguma coisa, tá? Falei que eu preparo os meus alunos, eu gosto de preparar meus alunos para saírem da FAP e, se forem disputar um mestrado ou alguma coisa, que eles, pelo menos da minha parte, eles levam toda essa visão de que eu não posso ser simples no que eu sei. Eu tenho que saber o máximo que eu posso, né? Então, olha lá, se eu estou falando que são pragas na agricultura, não adianta falar, aquele inseto é praga de agricultura. Poxa, mas quem é? Por que ele é praga? Praga por quê? E vocês sabem que uma das coisas que eu falei para vocês fazerem como tarefa era quando é que a gente considera um inseto praga. E a gente tem que ter um número X e ver ainda se ele vai, né, aquele tanto de insetos vai causar um dano, né, estimável ali para aquela produção, tá? Então, podem dizimar plantações, causando prejuízo econômico. E quem são? Percevejos, mariposas, moscas de fruta, tá? Então, tem vários aí. Produção de mel, porque entra dentro da economia, né, com uma coisa boa, mas as pragas entram com uma coisa ruim. É o que eu falei. Pode ser bom e pode ser mal a área econômica, tá? A mesma coisa na ecológica, a mesma coisa na médica. Então, olha lá, produção de mel pelas abelhas, produção de fio de seda pelas mariposas. E na área médica, olha lá, insetos que são vetores ou hospedeiros de vírus, bactérias e parasitos, tá? Quem são esses insetos vetores, né? Mosquitos, percevejos, baratas, pulgas e muitos outros aí, tá? O percevejo aqui como o da doença de Chagas. Algumas espécies de moscas causam misíases, isso é, aqueles bernes, né? Aquelas varejeiras, né? Então, larvas que se alimentam de tecido cutâneo e algumas moscas ao mesmo tempo, que às vezes elas causam misíase, né? Aquele berne que tem que ir lá tirar quem clamou. Essas moscas dessa espécie, quando criadas em laboratórios, são também utilizadas para o bem. Porque, olha lá, tem algumas espécies que são utilizadas para limpar partes necrosadas, né? Isso de feridas, então, partes mortas de feridas, para retirar toda aquela parte onde teria que ser retirado mecanicamente, né, pela enfermeira e que seria doloroso e que com as larvas não acontece isso. Bom, a última aqui também falo alguma coisa aqui sobre o voo, né? E aqui o que eu estou pedindo era o quê? Os insetos possuem sistema circulatório aberto, ok? E em sua hemolinfa, que é o sangue, né, gente?
não existe pigmentos como a hemoglobina, que a gente sabe que a hemoglobina no nosso sangue carrega, então, moléculas de oxigênio, gente, tá? Para levar para o corpo todo, né? Para levar para as nossas células, para tudo quanto é lugar. Inseto não tem isso no sangue. Então, olha lá, ou hemocianina, que são outros tipos de pigmentos que estão em muitos animais, tá? Então, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio em outros animais. A maioria dos insetos é capaz de voar por longos períodos, então, o que implica no quê? Necessariamente em grande esforço muscular, porque esse batimento de asas é, então, devido à musculatura que faz toda, então, essa movimentação. Esse músculo tem um gasto energético enorme e o metabolismo tem que ser suprido, então, tá? Então, o que era para fazer aqui? Explique qual é a relação existente entre o sistema circulatório dos insetos com a captação de oxigênio para o voo. Então, aqui, gente, ó, explicar o quê? Qual é a relação? Nós não temos, então, o sistema circulatório participando, então, da, do fornecimento de oxigênio para as células e, lógico, aí para então para os tecidos, tá? Então eu não tenho isso. A circulação nos insetos não existe pigmento, portanto não transporta oxigênio. Uma vez então que, continuando a resposta da pergunta, os insetos possuem respiração o quê? Traqueal, não podia deixar de falar, tá? Então, uma vez que possuem respiração traqueal, esse oxigênio é encaminhado através das traqueias ramificadas, né? Diretamente até onde, gente? Até os tecidos, suprindo as células, então, suprindo toda a necessidade, então, do metabolismo ali que essa musculatura exige, né? Então, um metabolismo muito alto, mas que é suprido através, então, da captação de oxigênio realizado pelas traqueias, pelo tipo de respiração que esses insetos têm, que é a respiração traqueal. Que quisesse falar, né, que a respiração é traqueal, onde o ar entra pelo espiráculo, caminha pelas traqueias, que se ramifica em traquéolas e assim chegam até as células, perfeito. É isso que eu quero para suprir toda essa demanda, então, do metabolismo, então, celular, que exige durante o voo aí, que exige bastante, então, esse suprimento de oxigênio que é conseguido através da respiração traqueal. Deixando assim, então, o sangue livre para quê? Para outras funcionalidades, que é o quê? Carrear nutriente, carrear hormônio, né? E outros mais. Mas não responsável, então, por carrear O2, ok? Aqui, então, é a última, né, que nós temos, então, que era discursiva. Dei, então, os insetos, ok? Dei os insetos, diversidade. E, primeiro de tudo, o que eu estou pedindo? Nome da ordem. Então, o correto seria Coleóptera, Mantódea, Hymenoptera e Hemiptera. Não adianta colocar o nome da espécie, porque eu não pedi nome de espécie, eu pedi nome da ordem, tá? Com maiúsculo e tudo mais, sem acento, tá? Qual o segundo? Nome correto do
primeiro par de asas do inseto abaixo. Primeiro par de asas, élitro, pergaminácea, membranosa ou membranácea, tá? E hemiélitro. Nome correto do tipo de pernas. Qual perna? Estou pedindo um característico. Algum vai ter algum característico, tá? Dos insetos abaixo. Bom, falamos em aula que não temos pernas muito diferenciadas, ainda mais quando eu vejo essa espécie. Existem outras que vão possuir ali uns pelinhos, que nós temos coleópteras que têm pernas que vão nadar, tá, gente? Mas esse não, tá? Então, pernas o quê? Ambulatórias ou então gressoriais estariam corretos, tá? Agora, quando eu venho para o mantódia, se eu quero a perna característica, gente, é o primeiro par de pernas, que é raptatória. Pronto. Venho para a abelha é o quê? Tem um par de perna característico? Tem. É o quê? Perna coletora. Pronto. Venho para o hemíptera. Tem perna diferenciada? Esse aqui que eu estou mostrando? Se eu estivesse mostrando a barata d'água, aí sim seria diferente. Vocês teriam que me explicar os dois tipos de perna diferenciada e característico que eles têm. Que é o quê? A preensora e as natatórias. Mas eu estou mostrando aqui uma Maria Fedida, um parente da Maria Fedida, tá? Esse aqui é um percevejo marrom. Então, no que eu olho, essas pernas são normais aqui, né? Não tem muita diferença, portanto, então, ambulatórias ou gressoriais também, tá? Uma vez que cursoriais é para correr, né? Então, era só isso, gente, que era para explicar aqui nessa prova, tá? Vou deixar um pouquinho mais parado aqui, que depois vocês param o vídeo aí e vocês têm possibilidade de conferir, ok? Com as coisas de vocês. Aqui eu não preenchi, porque tá falado e eu acredito, a maioria, né, acertou tudo isso. E aqui realmente tinha que falar, olha, do sistema circulatório, que não tem, bater nisso, que é um sistema aberto e que não tem pigmento, por isso, sem pigmento não há como, né, encaminhar, que o sangue só encaminha outros tipos de produtos que são, né? E que tinha que falar que era respiração traqueal e por como que essa respiração chega, então, né, até as células. Por quê? Porque tem alta demanda, então, o metabolismo do voo, né? Então, esse tecido muscular, né, a musculatura exige que esse oxigênio entre, então, com bastante eficiência para que ele tenha um voo adequado, ok? E aqui vou deixar paradinho mais um pouquinho para que vocês vejam, então, as alternativas aí corretas, então, ok? Só fazer a comparaçãozinha com a prova de vocês, tudo bem? Deixa eu interromper o compartilhamento. Bom, pessoal, é isso então, tá? Qualquer coisa, só entrar em contato, né? Assistam, comparem, voltem, reveja e depois qualquer coisa eu tô por aqui, ok? As aulas vão continuar normais daqui para até a gente acabar, vai valer presença e tudo mais, então vão continuar sendo postadas atividades para que vocês façam e realizem, caso contrário, vai haver falta para vocês. Então, tomem cuidado, ok? Até mais então, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.